Terremotos são comuns no Japão. Esses desastres naturais podem atingir uma magnitude de 9, onde 1 é um leve tremor e 9 pode destruir cidades inteiras. Isso acontece porque o Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico. É assim, toda a superfície do nosso planeta está dividida em cerca de 12 grandes partes da crosta terrestre, e elas estão todas se movendo lentamente. Nos locais onde se encontram, os terremotos ocorrem com mais frequência. O Japão está exatamente no ponto em que a placa do Pacífico colide com a do Mar das Filipinas. Essa colisão acontece debaixo d'água e cria ondas enormes, que podem ser muito piores do que apenas um terremoto. Para escapar do desastre hídrico, foram construídas enormes paredes ao longo de toda a costa nordeste. Nem todo terremoto provoca tsunami. Muitos tremores ocorrem quando a crosta terrestre diverge em diferentes direções e cria lacunas. O fenômeno pode destruir casas, ruas e florestas, mas o terremoto subaquático não é capaz de provocar um tsunami. Ondas enormes são formadas apenas quando a atividade sísmica faz com que a crosta se mova verticalmente, para cima ou para baixo. A pressão da água muda bem no fundo, o que gera uma liberação de energia, que empurra a água e forma um tsunami. Pelo mesmo princípio, você pode iniciar pequenas ondas quando joga uma pedra na água. E esses terremotos verticais frequentemente ocorrem na costa do Japão. Primeiro, uma onda se forma e vai ganhando velocidade e aumentando de tamanho, podendo chegar a cerca de 12 metros, quase a altura de um prédio de 5 andares. Ela vai se aproximando da costa e acelerando até 800 km por hora. Trata-se da velocidade de cruzeiro de um avião comercial. Milhões de litros de água pesando milhares de toneladas vão chegando. Agora a onda está alcançando a costa e demolindo tudo pelo caminho. Casas, árvores, carros, nada consegue resistir à força destrutiva da natureza. Um tsunami muito forte cobriu a costa nordeste do Japão em 2011. Ele mudou a paisagem da praia e do fundo do mar. Essas mudanças são a razão de outro fenômeno natural perigoso, os vórtices subaquáticos. Os redemoinhos atraem tudo que está próximo. Era costume construir represas ao longo da costa para proteger os vilarejos costeiros, mas a força das ondas destruía facilmente essas paredes. É por isso que após o desastre de 2011, decidiu-se pela criação de uma nova proteção em grande escala no Japão. Foram gastos mais de 10 bilhões de dólares e vários anos nisso. Como resultado, foram feitas cerca de 440 paredes maciças ao longo da costa, combinando essas partes em uma grande barragem, com quase 400 quilômetros de comprimento e 13 metros de altura. A construção deve proteger a costa contra fortes tsunamis. Mesmo assim, o governo transferiu alguns vilarejos costeiros para terrenos mais elevados e proibiu a construção de qualquer coisa na costa. Apesar dessa proteção, muitos moradores locais não estão satisfeitos com o muro, que é um grande problema para a indústria pesqueira. A parede bloqueia o acesso ao oceano, de modo que os navios e barcos não podem atracar na costa. Algumas pessoas estão infelizes pelo fato de suas janelas agora estarem voltadas para a parede de concreto em vez de para o oceano azul. O dinheiro gasto na obra poderia ter sido aplicado na mudança de ainda mais casas. Os moradores estão preocupados se a parede não cria apenas uma ilusão de segurança. Uma onda gigante pode colidir com ela em grande velocidade e quebrá-la em pedaços. E essas peças de concreto podem causar ainda mais destruição. Alguns cientistas concordam com essa opinião. A maioria dos especialistas tem certeza de que a construção não dará 100% de proteção, mas pode ajudar a retardar a enchente, dando às pessoas mais tempo para evacuar a área. Em tais situações, cada minuto conta. É impossível prever a ocorrência do terremoto com precisão, mas quando começa, os sensores são capazes de calcular quanto tempo levaria para a onda chegar até a costa. Por exemplo, na última vez o alerta de tsunami foi dado 5 minutos após o terremoto. Qualquer grande onda que estiver se movendo em grande velocidade pode estar muito perto da costa. Parece que as pessoas quase não têm tempo para se salvar de um tsunami. Felizmente, os cidadãos do Japão estão preparados para isso. Eles participam regularmente de exercícios de evacuação, aprendem como agir corretamente durante uma enchente que se aproxima e têm um plano de ação que pode salvar suas vidas. Tudo isso, além da parede, aumenta as chances de sobreviver a uma catástrofe. Mas não são apenas tsunamis que se formam ao redor da costa do país. A força da água aqui geralmente encontra o poder do fogo. Em 2010, algumas centenas de quilômetros ao sul de Tóquio, perto da ilha de Iwo Jima, um estrondo baixo e pesado veio das profundezas do mar. Então, milhares de bolhas subiram para a superfície. A água começou a esquentar e ferver. A temperatura ficou tão alta que seria possível ferver ovos nela. A água quente aumentou para o tamanho de um estádio. Tudo foi acompanhado de uma grande quantidade de vapor superaquecido, preenchendo todo o ar ao redor. Então, pedaços de terra saíram da água.
Nesse ponto, estava tudo acabado. A água esfriou e a superfície do oceano voltou a ficar calma novamente. Naquele dia, um vulcão subaquático entrou em erupção. Nenhuma catástrofe ocorreu, mas em 2021 isso aconteceu novamente. A Guarda Costeira do Japão alertou sobre a forte atividade vulcânica na região. O vapor quente e os gases da boca do vulcão saíram da água e se elevaram no ar a uma altura de 16 quilômetros, que é cerca de 2 vezes mais alto que o topo do Monte Everest. Um enorme vulcão acordou e começou a emergir lentamente. Se você olhar este lugar de cima, verá que não é apenas um vulcão, mas uma ilha inteira em forma de ferradura. Os sismologistas dizem que esta ilha vulcânica é apenas a ponta do iceberg, com o perdão da metáfora. Ainda há muito espaço vulcânico embaixo d'água. A ilha enche o ar com gases cinzas. O céu fica cinza. Os cientistas continuam a monitorar o vulcão, mas não sabem a que consequências isso pode levar. Tais erupções de vulcões subaquáticos são comuns na costa do Japão, mas o evento em si é único. Eles não explodem e não liberam fluxos de lava para cima. A grande quantidade de água acima deles cria alta pressão. Assim que o magma sai, a água imediatamente o pressiona contra o fundo do mar. Milhões de litros de lava afundam, esfriam e se solidificam ao redor do vulcão, formando uma espessa camada de rocha terrestre. A maioria das erupções subaquáticas não causa nenhuma alteração na superfície do oceano. Mas para fazer uma ilha aparecer na superfície, um vulcão precisa de muito magma. A próxima erupção cria outra camada espessa dela. Milhões de anos se passam e fluxos de lava formam montanhas. Erupções constantes aumentam a altura do fundo do mar. Camada por camada, a lava resfriada sobe cada vez mais. E então um dia ela aparece na superfície e se transforma em uma ilha. Assim, em 2013, uma pequena área de terra apareceu ao lado de uma ilha já existente. Saindo da água, o vulcão começou a crescer lentamente e acabou se conectando com a ilha, cuja área aumentou 12 vezes após 2 anos. O vapor está sempre saindo dela e a superfície é cheia de fluxos de lava superaquecidos. O vulcão se comporta de maneira instável e ninguém sabe quando vai se acalmar. Certa vez, as pessoas construíram uma pequena cidade em uma ilha parecida. Esse lugar ainda existe hoje, localizado ao sul de Tóquio, e é chamado de Aogashima. As pessoas não estão muito preocupadas com a possibilidade de uma catástrofe, apesar do fato de que a última vez que um vulcão entrou em erupção ali foi em maio de 1785. Eu não estava por lá ainda. Naquela época, os moradores já haviam construído uma cidade e viviam nela. Então, em um dia ensolarado, milhares de pássaros de repente alçaram voo e deixaram a ilha, e o chão começou a tremer. Um som baixo e pesado veio das profundezas. Jatos de gás saíram do topo do vulcão, coberto de vegetação florestal. Ele jorrou terra e grandes pedras para o céu. A erupção não foi rápida, durou várias semanas. Mais de 200 anos se passaram desde então e o vulcão ainda está adormecido. A cidade foi reconstruída. Agora este lugar parece um sonho. Essa é provavelmente a razão pela qual as pessoas não querem sair dali. Apesar do risco de uma nova erupção, continuam morando e trabalhando por lá. Existem muitas fontes de águas termais. A ilha também tem um solo fértil e as águas ao redor são cheias de peixes. O vulcão pode acordar a qualquer momento. Felizmente, os serviços meteorológicos e sismológicos monitoram a atividade do vulcão. Então, algum palpite?